Olá, que tal? Eu sou Helena Fernandes, professora de espanhol, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda técnica de leitura rápida em textos em espanhol, a leitura dirigida. Bom, na aula passada nós estudamos a primeira técnica de leitura rápida em espanhol, não é? A técnica de leitura general, também conhecida como skimming. E aí, se você perdeu essa aula, eu te recomendo dar uma olhadinha aqui na playlist Aprender Espanhol, né, no canal, e assistir essa aula, né, essa aula anterior, antes de ver essa quarta aula, em que a gente está falando sobre técnicas de leitura rápida, né, em espanhol. Bom, então, nós aprendemos que a leitura general é útil para uma série de leituras abrangentes, né? Então, por exemplo, ela pode ser útil para compreender um texto, né, de um modo geral, para fazer revisões de assuntos que já foram estudados, né, de forma mais aprofundada, selecionar conteúdos e, por fim, localizar informações gerais, né, gerais, em um texto. Okay? E aí, nessa quarta aula, nós vamos falar sobre a técnica de leitura dirigida, não é? Também conhecida, não é? Mais popularmente conhecida, não é? Em inglês, como el scanning, tá? Em espanhol, essa técnica ela também recebe o nome de leitura exploratória, não é? Então, exatamente porque com essa técnica o objetivo deixa de ser a obtenção de informações mais abrangentes, não é? Informações gerais em um texto, e passa a ser agora direcionada por uma determinada informação, né? Por informações mais específicas. Então, ela passa a ser uma leitura dirigida, né? Direcionada. Tá, mas vamos entender melhor como é que isso acontece, não é? Nessa segunda técnica de leitura rápida que a gente vai conhecer na aula de hoje. Tá, então, o que significa, não é, scanning? Então, como é uma palavra de origem inglesa, então antes da gente falar sobre a sua aplicabilidade para textos em língua espanhola, seria bom a gente primeiro dar uma olhadinha, não é, na terminologia dessa palavra e aí, a partir disso, a gente começar a relacionar esses sentidos com o seu objetivo, né, com a sua aplicação para a leitura. Então, a palavra, o termo scanning, não é? A gente tem aqui a primeira partezinha que é o scan, não é? Que pode ter pelo menos, não é? Eu selecionei essas duas definições aqui, não é? Então, a primeira coisa pode ser entendido como escaneamento, não é? Ou varredura, ou ainda como o ato de examinar cuidadosamente algo, né? Então você já começa a perceber aí a relação dessa terminologia com a aplicação dessa técnica de leitura quando a gente vai ler textos em língua estrangeira, né? Aqui no nosso caso, textos em língua espanhola. Teve um atrasozinho aí na animação, né? Mas, enfim, vocês entenderam o propósito. Beleza, então vamos seguir. Então, nesse caso, né, isso significa que, diferentemente da leitura general, né, a leitura dirigida, ela te possibilita ler um texto com um direcionamento, né, com um alvo. Né? Ou seja, ela busca uma informação específica no texto. Então, isso é muito importante porque essa é a principal diferenciação entre as duas técnicas. Enquanto uma não tem esse foco, esse direcionamento quando vai para o texto, a outra, no caso, a técnica que a gente está vendo hoje, tem essa ênfase, tem esse alvo, né? Qual é o alvo? A informação específica que está sendo buscada, né? Que está em ênfase aqui na compreensão do texto, certo? Tá, então essa técnica, quando a gente vai falar sobre objetivo de leitura, né, no caso da leitura general em comparação com a leitura dirigida, o objetivo da leitura, no caso da leitura dirigida,
ela deixa de ser a compreensão global, a compreensão geral do texto, não é? E aí ela passa a estar mais focada na compreensão de termos específicos ou a partir de termos específicos. Então você já percebe aí que os objetivos de leitura de ambas as técnicas são bem diferentes e, portanto, quando você vai usá-las, você precisa ter bem claro o que você está querendo fazer com esse texto, o que você está querendo descobrir nesse texto. É apenas uma informação geral e abrangente? Então, leitura general. Se não, se você tem já um ponto de partida, se você já tem uma ênfase, um foco para essa leitura, então você deveria utilizar nesse caso para uma maior chance de êxito, né? E agilidade na leitura, você deveria nesse caso usar a leitura dirigida, né? O scanning. Prosseguir. Tá, então como é que eu faço para utilizar a técnica de leitura dirigida ou scanning? Né? Então, você pode passar os olhos rapidamente sobre o texto, né, buscando encontrar lá palavras, termos ou informações específicas previamente dadas, não é, já no decorrer dos parágrafos, no decorrer do texto como um todo, tá? Então, quando se trata de provas de exames como o Enem, e a gente vai aplicar a leitura dirigida, o ideal é que você comece lendo o enunciado da questão e veja se há alguma especificidade lá no comando da questão que te direcione para uma parte específica do texto, certo? Um parágrafo, ou uma palavrinha específica, ou uma informação específica. A gente vai ver isso em alguns exemplos na aula seguinte, certo? Uma aula que a gente possa aplicar melhor, ok? Então, só para retomar, nesse caso aqui, não é, da utilização, o direcionamento da leitura, não é, no caso da leitura dirigida, ela é feita a partir de um determinado termo, né, de um conceito, uma palavra-chave, né, que precisa ser encontrado no texto para resolver uma determinada questão ou para obter uma compreensão específica, tá? Então, isso faz com que você ignore qualquer outra informação que saia desse direcionamento. Então, se, por exemplo, tem lá no enunciado da questão, pede que você fale, né, encontre uma informação sobre. Lembrei agora de uma questão do Enem que era sobre a expressão mala leche. Tá? Então, você vai procurar lá no texto essa expressão e obter o significado dela ou a informação que está sendo exigida dela a partir lá do enunciado da questão. Então, se já é dado essa expressão mala leche, você não precisa ficar olhando outras coisas, né, outras expressões que possam aparecer, outras informações, se você já tem um direcionamento de um termo, né, de uma informação específica que você deve procurar. Então, esse tipo de leitura faz com que você ignore outras informações e foque apenas naquilo que está te dando o direcionamento, certo? Então, a leitura dirigida, ela serve, né, para a gente encontrar respostas para perguntas a partir de termos específicos. Ela também serve para a gente revisar termos e conceitos, né, mais precisos e para buscar e selecionar conteúdos mais abrangentes a partir de um tema ou de um termo também específico. Ok? Tá, e aí só para a gente fazer novamente um contraponto, né, uma oposição entre as duas técnicas que nós estudamos nessas duas últimas aulas, nas aulas 3 e 4, tá? Então, na leitura general, né, o objetivo de leitura é a compreensão global, enquanto que na leitura dirigida é a compreensão a partir de termos específicos, né? Então, em uma a gente tem uma compreensão mais abrangente e geral e na outra a gente tem uma compreensão direcionada e específica, certo? A leitura, no caso da leitura general, ela não parte de um ponto específico, não é? Porque você busca uma compreensão mais abrangente, portanto, você não se detém a nenhuma especificidade precisa, não é algo específico. O que já é o oposto no caso da leitura, né, que utiliza a técnica de
dirigida, não é? Ela parte de um ponto específico. Quando o leitor vai para o texto utilizando a técnica de leitura dirigida, ele já sabe o que ele quer encontrar, que informação ele quer, qual palavra que ele está buscando, certo? Então, a leitura ela é bem precisa e direcionada. Bom, então essa foi a aula dessa semana, não é? Se você deseja aprofundar os seus saberes sobre esse assunto, então dá uma olhadinha depois, não é? Aqui nas referências que eu consultei para preparar essa e a aula anterior, né? Você pode encontrar muita coisa que dê maiores exemplos, não é? Que detalhe bem mais o que eu falei de forma bem rápida nessas duas últimas aulas sobre técnicas de leitura rápida, não é? Em língua estrangeira. Ok? Chegamos ao fim de mais uma aula de espanhol, né? Espero que vocês tenham aprendido muito e que estejam aqui na próxima sexta aplicando essas duas técnicas de leitura, né, para a resolução de questões de provas anteriores do Enem. Espero vocês. Então é isso, besitos e hasta la próxima clase.